Galera, acabou. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, não compra mais. Vamos falar hoje sobre o Deadline Day da janela de transferências do futebol brasileiro. Janela que acabou ontem, às 11h59, tá? Teve gente puto, teve gente chateado, teve gente feito de trouxa, teve gente que chupou o dedo, teve gente que fechou negócio e teve gente que nem contratar conseguiu. Vamos falar um pouquinho a respeito. Mas antes, peço que você, por favor, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal para a gente chegar o quanto antes à marca de 300 inscritos, porque o nosso trabalho continua sem parar para cada um de vocês, tá bom? Mas já falei demais, vamos falar um pouquinho de janela de transferências e vamos começar pelo nosso Santástico, o nosso grandioso Santos que luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Precisava dar uma resposta, precisava contratar alguns nomes e o Santos acho que fez o que dava para fazer com o pouco que tinha. O Santos ele perde o David Washington, o Chelsea solicita o retorno dele e o Santos vai no Cruzeiro e contrata o Lautaro Dias, o atacante é o Lautaro Dias. O Santos também contratou o Adonis Frias, deu um problema com o rebuliço de garantias financeiras que até o próprio Marcelo Alexandre Matos veio falar depois, as questões que o quanto é difícil negociar para o Santos, porque não acreditam muito na palavra do Santos, porque colocaram o Santos numa situação difícil. Gente, quando não se paga, quando se cria a fama é complicado. Além do Lautaro Dias, o Santos trouxe o Vitor Hugo, jovem jogador do Flamengo, bom jogador, vai ser uma adição muito boa ao meio campo, trouxe por empréstimo. Não sei quais são as condicionantes do contrato, tá? Se o Santos ganha alguma taxa de vitrine, caso ele saia, o que pode acontecer. Mas é uma boa contratação. Muita gente vai falar, mas é o 8º reserva do Flamengo. Cara, meio campo dos caras tem Saúl, tem Jorginho, tem De La Cruz, tem Pulgar, só tem cara muito grande. Para um garoto como o Vitor Hugo jogar, ele tem que ser extremamente capacitado. E por mais que ele não esteja jogando, ele tem sim sua capacidade. Acho que foi uma boa adição para o time do Santos. O Santos teve o Alexis Duarte, que veio da Rússia. O Santos pagou 4 milhões de euros pelo zagueiro, que está com o grupo da seleção paraguaia. Vai jogar agora na data FIFA pelo Paraguai. E o Santos contratou o Adonis Frias, que eu até falei um pouquinho aqui. O Adonis Frias, ex-Defensa e Justiça, estava no México, quase deu uma caída na negociação. O Santos conseguiu resolver, conseguiu trazer as garantias bancárias para o time do México e, ao fim, conseguiu contratar o Adonis Frias por um pouco mais de 4 milhões de dólares. É uma contratação de mais de 25, 26 milhões de reais. Saindo do Santos, vamos pro Botinha. Botafogo. O Botafogo, ele no fim da janela, ele negociou o Cuiabano pro Nottingham Forest, tá? Do Marinakis. E aí você vê quando tem coisa envolvida, quando tem umas maluquíssimas coisas no meio, que o cara foi e o cara já voltou. O Botafogo ganhou 6 milhões de euros, dá mais ou menos 38 milhões de reais pela negociação. E o Nottingham Forest recebeu o atleta e já emprestou para o Botafogo. Quem não acompanha o Botafogo vai estar se perguntando o que está acontecendo, qual que é a pira, qual que é a paura, qual que é a loucura disso aí, que tem lavagem de dinheiro envolvida. Não. Quem acompanha o Botafogo sabe das tramóias do nosso colega John Textor, e principalmente das condicionantes e das negociações dele com o nosso colega Evangelo Marinakis, o gordão rico da XJ. Bom, além disso, teve uma proposta para o Danilo. Aquele Danilo ex-Palmeiras que chegou nessa janela. Ele chegou por mais de 120 milhões, na casa de 130 milhões. O Botafogo recebeu uma proposta de 190 milhões e recusou, tá? A proposta do Fulham. Aí a pergunta que ficou é por que o Botafogo recusou. O próprio pessoal do Botafogo, a diretoria do Botafogo, disse que não haveria tempo hábil para encontrar outro nome. Pelo menos essa argumentação eu compro. Realmente a proposta do Danilo, ela apareceu, era quase 10 horas da noite. Ontem o Botafogo teria 1 hora, 2 horas para
encontrar um outro nome, negociar, falta de tempo, acho que o Botafogo tomou uma decisão acertada nesse caso. Nós temos o Grêmio, nosso querido Grêmio. O Grêmio contratou o William, ex-Corinthians, ex-Chelsea, ex-Fulham, estava como agente livre, ele tinha acabado o contrato dele com o Fulham. E o Grêmio contratou assim no último dia de janela, acho que é uma boa contratação. Acho que ele tem mais nível que todo mundo que joga no Grêmio hoje, até do que o Christian Oliveira. Não esperem do William números de Suárez, não esperem nada disso do William. O William é um construtor de jogadas. Acho que nessa contratação o Grêmio foi bem. Grêmio esse também, que trouxe o Arthur Picakov e já até colocou o nome dele no bid, né? Já até fez todo o procedimento legal para ele já estrear no próximo jogo que o Grêmio tiver. Tá? Houve até uma notícia aí do Grêmio que ia buscar o Roger Guedes, que fez uma proposta de 20 milhões de euros pelo Roger Guedes, e o próprio Marcelo Marques, que é candidato a presidente do Grêmio, comprou a arena do Grêmio e já desmentiu. Falou, não. Tem jossa nenhuma disso aí, meu irmão. Jossa nenhuma. Pode cancelar. O Palmeiras, saindo de Grêmio, vamos falar do Palmeiras. O Palmeiras teve, acho que, a contratação de um grande ídolo, que chegou Pitico Andréas Pereira. Nunca jogou, nunca chutou uma bola no Palmeiras e é ídolo. Só o futebol propicia essas coisas pra gente. Ele que escorrega na final da Libertadores de 2021, bola sobra na frente do Daverson que faz o gol pro Palmeiras. Nunca vi uma contratação ser tão comemorada. Nunca vi, tá? Saindo do Palmeiras a gente vai pro Inter. E o Inter ele ele vende o Wesley, tá? Por 54 milhões de reais, 10 milhões de dólares. E desse dinheiro ia ficar uma fatia de 5 milhões para o Inter e 5 milhões para o Palmeiras, 5 milhões de euros para cada. Porém, foi feita uma condição, uma compensação que o Wesley ficou com maior parte e o Palmeiras lucrou 19 milhões de reais dessa venda. Então assim, o Palmeiras já tinha vendido em meados de 2023 para o Cruzeiro, aí o Cruzeiro ainda conseguiu repassar e o Palmeiras vendeu acho que por 15 milhões pro Cruzeiro. Aí o Cruzeiro ainda repassa, traz pro Inter, o Inter repassa, vai pra frente, o Palmeiras ainda conseguiu 19 milhões com essa venda. Pra efeitos de comparação, o São Paulo com a venda do Antony, tá? Do A pro Betis, do PR pro Leeds, do Ederson pro Fenerbahçe, entre outros, o São Paulo ganhou 15 milhões. Pra ver como o Palmeiras sabe fazer dinheiro com seus jogadores. Além disso tudo, Flamengo. Muita gente vai me perguntar do Flamengo. Flamengo eu não vou falar muito porque a maioria das contratações do Flamengo nessa janela já estão jogando. O Saúl já está jogando, o Jorginho já está jogando, o Samulino já está jogando, foi até convocado para a seleção. Royal se machucou, voltou, está jogando. Então o Flamengo eu vou deixar aqui, tá? Não vou falar também do Fluminense, não vou falar muitas coisas porque vai ser um vídeo mais rápido hoje porque é muita coisa assim do deadline, tá? É do último dia. E falando de último dia, vamos falar de quem mais chupou o dedo, dormiu sonhando com Marcos Leonardo, acordou sonhando com Rigoni. Meu irmão, o São Paulino não tem um dia de paz. Não tem um dia de paz. Vamos falar um pouquinho da cronologia dos fatos, porque na quinta-feira, o São Paulo tentou contratar o Marcos Leonardo, foi lá, conversou, chegou nos sheiks árabes, como diz a música do Djavan, e os caras falaram, o preço é esse aqui, a condição é esse. Não deu um minuto o São Paulo declinou. Não deu um minuto. Cara, nem eu na cama duro tão rápido assim. Um minuto e o São Paulo declinou. Falou, não, pra mim não tem condição, eu não tenho dinheiro, eu não tenho como aportar o valor pra contratação e também não tenho como pagar o salário, que no caso era de 2 milhões e 700 mil reais. Ok. Chegou no domingo, aí a coisa foi clareando para o São Paulo, foi floreando. Por quê? Porque as janelas estavam para fechar e o Marcos Leonardo bateu o pé. O pessoal do Al Hilal bateu o pé, falou, não, tá liberado, procura um clube e aí a gente vê o que dá. E o Marcos Leonardo falou, o clube que eu achei é o São Paulo, o clube que eu quero jogar é o São Paulo e acabou, tá? Não tem nem, é aqui que eu quero jogar. O Al Hilal disse ok,
vamos passar a documentação, vamos ver. Só que nessa brincadeira, entre as últimas horas de janela, o Al Hilal recebeu 19 propostas. E dessas 19 propostas, 16 eram melhores que as do São Paulo. O meu São Paulo tá difícil, viu, gente? Falta de dinheiro é dose. 16 eram melhores, tinha proposta de empréstimo, tinha proposta de empréstimo com opção de compra, tinha proposta de empréstimo com obrigação de compra, condicionada por metas, jogos, minutos. E o Marcos Leonardo falou não para todas. Alguns times do mercado nacional foram atrás. E o Marcos Leonardo falou, não adianta, eu quero jogar no São Paulo. O São Paulo ficou nessa de tá adiantado. A própria mídia são paulina, tá? Nomes como Gabriel Sá, Alexandre Zanqueta, entre outros, trouxeram a informação que estava adiantado, que faltava pouco. E nisso chegou a segunda-feira, o São Paulo negociava, os mercados, as janelas fecharam e nada, não teve nenhuma notícia, tudo chegou na terça-feira, conforme o tempo ia passando, ia ficando mais difícil, eles negociavam e a informação era que ia chegar num consenso, fosse positivo ou negativo, e nada. Quando foi às 10 horas e 48 minutos da noite do horário de Brasília, chega a confirmação, olha, não dá pra gente trazer o Marcos Leonardo, estamos saindo da negociação. Os árabes pediram 12 milhões de reais pelo empréstimo, um empréstimo de 3 meses e até dezembro, 4 meses, e pediram que o São Paulo pagasse o salário. O São Paulo olhou e falou, eu quero raspado, eu quero cheiroso e eu quero pra mim. Não quero pagar salário, não quero pagar taxa de transfer, eu não quero pagar nada. Pega aqui, joga, bota ele aqui, ó, ele vai se valorizar. Ano que vem é Copa, ele pode pegar a seleção e vocês vendem pelo que vocês definirem como o repasse será feito. Os árabes que não precisam de dinheiro falam, não, tô fora, isso aqui eu não quero. Entre essas rodadas de negociações que aconteciam entre São Paulo e Al Hilal, ficou acordada e fechada a negociação do Rigoni, do Emiliano Rigoni, que voltou para o São Paulo, né? O Rigoni que teve uma passagem razoável em meados de 2021, 2022 ele sai do São Paulo, vai para o Austin joga bem, vai para o León do México, no León também não estava bem, e o São Paulo traz ele de volta a pedido do Crespo, tá? A pedido do Crespo. Conseguiu condicionar o Mailton, que estava com caso na FIFA, conseguiu condicionar o Rigoni e não conseguiu a negociação do Marcos Leonardo. Fernando, terminada a janela de transferências, os clubes podem contratar? Positivo, meu amigo, os clubes ainda podem contratar. Até a próxima sexta-feira, dia 12 de setembro, os clubes podem contratar. Mas, Fernando, não fechou? Sim, fechou. Só que os clubes agora, eles só podem contratar jogadores com uma modalidade, que são aqueles jogadores agentes livres, que são jogadores que estão desempregados. Se o jogador era empregado até o final da janela e foi mandado embora, vamos dar um exemplo. Se o Marcos Leonardo pede as contas agora, pede rescisão, dá o cacete a 4 e ele fica desempregado, ele não pode ser contratado. Porque quando a janela estava acontecendo, ele era empregado. Vou dar um outro exemplo. O Vincent Aboubakar, tá, que jogou na seleção de Camarões, era do Porto, era do próprio Al Hilal, fez gol aí no Brasil. Ele, a janela inteira, estava desempregado, era um agente livre. Caso qualquer clube do Brasil bata na porta do cara e fala assim, ô Mr. Catra, chega cá com nós, vamos negociar. Nesse caso, ele pode sim ter a negociação. Então, até sexta-feira, dia 12 de setembro, alguns negócios com jogadores que estão livres no mercado podem ser feitos. Será que vai haver corrida do São Paulo? Será que vai haver corrida do Botafogo e de outros? Vamos ficar de olho. Deixe o seu comentário aqui, deixe o seu like, fale o que você achou, qual que foi a melhor contratação da janela do Brasil, qual que foi a melhor contratação do último dia. Você que não é São Paulino, deixa a sua risada aqui com nós que sonhamos com o Marcos Leonardo e acordamos com o Rigoni. E por favor, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal pra gente chegar até os 300 inscritos o quanto antes, tá bom? Por hoje, galera, eu me despeço. Tchau!